Então, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês apresentando este pequeno artigo, pequeno em páginas, mas longo e profundo em sentido e direção, que é um artigo que, pessoalmente, peço a licença para esse pequeno momento de subjetividade, tem uma importância pessoal que eu não gostaria de olvidar na minha fala, porque até é mesmo interessante, bem por essa época do ano passado, creio que entrei em contato com ele pela primeira vez e já o reli diversas vezes, sem que se torne cansativo, porque a partir dele que desenvolvi um gosto pelo processo romano, que me levou a um interesse maior pelo direito romano. Na verdade, a origem disso é a partir da teoria da ação do Pontes de Miranda, que vai ser mencionada aqui, porque ela tem uma importância dentro do professor Ovídio, que eu vou esboçar. Então, eu faço um pequeno disclaimer, porque não é uma apresentação que se pretende exaustiva da obra do professor Ovídio, que eu não cheguei nem perto da metade. Não é uma apresentação que se pretende penetrativa de todos os detalhes técnicos do artigo, embora, se eu não demorar muito tempo para trazer o essencial que pretendo, possa fazer uma outra consideração, também se for do interesse de vocês. E, portanto, com esses avisos, não se destina uma apresentação completa ou com a mínima pretensão de abarcância de todas as direções e funções que a obra do professor Ovídio teve, sobretudo quanto ao processo civil brasileiro, que é um outro tema muito interessante, que em outro momento talvez possa ser tratado. Dito isso, ele tem um caráter até um pouco mais ensaístico, não num sentido de escrita, mas no sentido de mais leve, uma apresentação talvez até com alguns arroubos lúdicos e tentativas de escrita em latim, porque realmente é um artigo de gosto e eu vou tentar contagiá-los um pouco com esse carinho que eu tenho por esse professor, inevitavelmente, já que não se despreendem as ideias daquele que as teve. Então, desejo que possam ter um tempo agradável aqui. Que é uma pintura dele, não sei dizer de quem, imagino que quando de sua morte, para homenageá-lo. Ele era nativo de São Borja, o que eu acho interessante mencionar, porque se junta à lista de grandes personalidades do direito da política, como Getúlio Vargas e o ex-presidente Jango. O problema posto por nossas contingências contemporâneas, referimos-nos especialmente a nós no Brasil, é saber se o direito processual, como nós o concebemos, sobreviverá às turbulências que. Eu retirei essa frase de seu artigo porque quis aproveitá-la aqui num sentido provocativo e de uma revisitação, já que ela depois segue falando das turbulências do século XX, do que ele identificava como desafio, então, que vai ser mencionado aqui já já, mas eu quis deixá-la aqui no começo, como isolada, assim, terminando desse modo que pede uma continuidade, porque acredito que a partir do próprio Ovídio se pode rever e repensar, partindo do núcleo essencial do que ele traz, inclusive conclusões dele ou potencialidades derivativas do que ele construiu. E com isso lanço esse convite, que também só demonstra a inesgotabilidade, que é certamente relativa, mas ainda assim é, desse autor. O que se destina esse artigo a explicar? Bom, ele começa com o enfrentamento do
que é a jurisdição para nós hoje, texto de 2007, publicado ao menos ali, não sei exatamente quando o autor elaborou, e o que seria a jurisdição para os romanos. Na verdade, uma simples comparação de um ponto específico, sem adentrar em maiores minúcias. É um artigo curto, caso vocês queiram buscá-lo depois, já o comunico. E ele inicia mencionando a colocação de Chiovenda sobre o processo contemporâneo, que haveria tido, depois de muito tempo, depois de um retorno que se conquistou a partir daquilo que se produziu em direito depois da Revolução Francesa, a ideia romana de jurisdição, centrada no quê? Primeiramente, é claro, numa noção de soberania, poderia se pensar, mas, na verdade, não é por aí que se identificou essa comparação, ou melhor, essa identificação de uma comunidade funcional entre a jurisdição romana e a jurisdição moderna. Porque, como o professor Ovidio coloca, nessa doutrina que disse que se teve um retorno à jurisdição romana e que, como se disse, a ideia mesma do processo moderno é romana, foi um retorno propriamente funcional, e não no sentido de preso a uma determinada estruturação do poder do Estado, que seria, evidentemente, uma comparação ridícula que ninguém tentou fazer. E, portanto, o que se destina é a dizer que a função declaratória da jurisdição entre os romanos continuaria no nosso direito e estaria dentro dele hoje, e, portanto, haveria uma continuidade fundamental ou um retorno. Essa é a ideia da qual o professor Ovidio parte. Aqui, um pequeno arrobo poético quanto à mitologia romana, que, como sabemos, Saturnus era o senhor do tempo, talvez do tempo em sentido qualitativo, e talvez não, com certeza, e não em sentido quantitativo, mas, inevitavelmente, explorável no que se quer dizer aqui, porque o direito romano não foi somente não é somente embaixo do tempo, como se pode ser levado a pensar do modo esquemático e simplista que o nosso direito romano é apresentado pela doutrina, que muitas vezes não tem um interesse profundo sobre ele e o coloca como introdução simplista ou esquemática, ou pior ainda, ornamental, em artigos ou tentativas de artigos, e vem apresentá-lo como o direito romano é, assim, apoliticamente afastado da temporalidade, desexistencializado, sem que se atente com isso à largura temporal desse direito e a profundas mudanças que ocorreram dentro dele, o que não é nenhuma novidade, eu imagino, para os participantes que aqui dão seu valioso tempo e já têm algum estudo em direito romano, mas talvez, como é natural que o seja, venha como uma descoberta para aqueles entusiastas, interessados ou curiosos que aqui estejam visando algum tipo de informação ou primeiro contato com a matéria. Então, com esse alerta, o professor Ovidio, que não se deu esses direitos lúdicos num artigo, coloca que o direito romano, que é visto, identificado funcionalmente com a jurisdição moderna, é o direito que ele diz ali romano cristão, romano tardio, ele usa diferentes adjetivos para defini-lo, mas nós podemos simplesmente dizê-lo aqui, e simplesmente sem dúvida, também uma simplificação, como o direito romano pós-clássico, em que já se tem um esboço e uma aproximação, ou um desenho, uma tendência a uma estrutura política que nos faz lembrar a hierarquização, a centralização, o monismo jurídico do Estado moderno, o que é realmente digno de nota e impossível de ser ignorado
numa tentativa de se falar do direito romano, porque a diferença de significado de um instituto tão nuclear da arquitetura entre o direito público e o direito privado, como é a jurisdição, mudou de figura e feixe com essa centralização que ocorreu no direito romano pós-clássico, quando se cessou a atividade criativa, por assim dizer, dos pretores, com a decisão centrada em juízes inseridos numa carreira, por assim dizer, vinculada ao corpo político, por assim dizer, soberano, e estruturados de um modo hierárquico, com o príncipe no topo. Então, aí sim, essa identificação que o Chiovenda coloca pode ser vislumbrada, no sentido de que a jurisdição romana se tornou reduzida, mas não no sentido pejorativo, porque ele não apresenta assim, e nem a doutrina moderna, que o professor Ovidio refere, sem exaustivamente nomeá-lo, que também não teria cabimento algum, mas justamente como uma doutrina que faz um coro de que o direito romano e o direito moderno têm na função declaratória o elemento central e definidor da atividade jurisdicional. Porém, se isso é verdadeiro, ainda isso sendo posto em dúvida, quanto ao período pós-clássico, não se pode pretender que isso seja a chave explicativa para o direito clássico, que, como a maioria aqui já até manifestou, é de onde nós mais nos preocupamos em retirar lições e comparações e reconstruções para nós hoje, na nossa potencialidade de uso reconstrutivo do direito romano e não de arqueologia, como seria talvez uma preocupação excessiva com o número de testemunhas para um ato jurídico do direito arcaico. Se isso é relevante, não se questiona ou se fala disso aqui, não entro em comentário, mas, sem dúvida, do ponto de vista para nós do direito, o que importa tem um cunho mais categorial e essencial, na verdade, ideal, ou do modo de pensar, que esse tipo de detalhe histórico. Então, o que fica aqui? Uma passagem entre o direito clássico e o direito pós-clássico da noção de jurisdição de algo criativo e de algo inconcreto a algo submetido a uma estrutura do ponto de vista do funcionamento, ou seja, do modo pelo qual a jurisdição se exerceria, e também do ponto de vista do conteúdo, pela referência já se prender às determinações do príncipe e as diferentes constituições imperiais que foram surgindo e sendo compiladas, o que é um cenário muito diverso daquele que podemos ver no direito clássico, onde há esse belo peso simultâneo, equilibrado, como que numa balança, que no fim, símbolo do direito, também simboliza esse momento do direito romano, entre os leges e os iura, entre a prudência iuris e o populi potestas, entre a autoridade, o poder, aquilo que sujeito à convenção, à determinação através de lei ou através de plebiscito, ou até através depois de uma eficácia que, em termos de poder determinatório, vai aumentando quanto ao senatus consultum, e aquilo que oriundo do ponto de vista do sábio, do ponto de vista do pensado, do ponto de vista da arte jurídica, que vem da palavra dos prudentes, que também são os depositários da tradição jurídica romana e do direito antigo, que de algum modo continua e sobrevive através da voz pretoriana. Então, isso é a situação do direito romano clássico, que não é um direito criado por uma autoridade ou criado antecipadamente a uma situação de fato, ou ainda imposto imperativamente de um modo abstrato. Não se pode vislumbrar isso sem uma completa falsificação do que
todos nós que estudamos o direito romano temos em mente quanto a esse período clássico, em que a obtenção das soluções jurídicas era pensada em concreto, ainda que com um esforço de sistematicidade, o que, porém, não implica em sistematismo. Então, essa distinção faz com que essa identificação entre a função da jurisdição hoje declaratória e que também é algo revisto. Se tem em mente que essa publicação do Ovidio se refere ainda em que a doutrina predominante sobre a jurisdição era uma. Talvez hoje, no Brasil, o quadro já seja outro, mas a isso também não posso me aventurar em comentar, porque acabaria por extrapolar o objeto da apresentação. E, então, a comparação entre essa função ali, identificada como da jurisdição moderna, e a da jurisdição romana do período pós-clássico. Função declaratória, o juiz recebe a situação, a interpreta, enquadra, declara a vontade da lei, o sentido da norma, como queríamos dizer, e, com isso, se encerra a atividade cognitiva e propriamente, a natureza do processo de conhecimento, como dizia-se no Código de Processo Civil de 73, que o processo de conhecimento se encerra com a prolação da sentença, como um decisum intelectivo, como um momento abstraído e uma declaração daquilo que é aplicável ao que ali se deu. Então, essa identificação, ela presume o que ocorreu quando se passou de um direito funcionando no chão da concretude diante do pretor para aquilo que foi sendo baixado e assinado e feito saber pelo príncipe mais afastado, sem dúvida. Então, assim, um pouco mais visualmente, pretendo deixar claro esse trecho. E essa comparação, que pode parecer desinteressante ou inútil, e isso é uma pergunta, e como pergunta não pode ser desconsiderada porque desagradável, nos leva, então, à resposta, ou ao pensamento, ou ao menos à elaboração de um raciocínio sobre isso, do que significa a jurisdição na arquitetura do Estado, do poder e do direito, e como essa mudança de categoria da jurisdição influencia nas situações concretas que nos cercam, ou nas quais nos vemos lesados, ou diante das quais somos chamados a dar uma opinião, como formandos em direito, ou como formados em direito, enfim, como estudiosos, ou a ele relacionados de algum modo. Então, sem dúvida, pensar a jurisdição não é um tema conceitual, não é um tema de fundo de biblioteca, e não é um tema desprezível. Se, por um lado, é triste que a teoria geral do direito esteja substituindo a filosofia do direito, o que é outro problema também, por outro lado, não podemos esquecer, e isso também já vem acontecendo, que os conceitos centrais de teoria geral do direito são de uma vitalidade muito maior para a formação dos juristas do que o domínio especializado sobre uma ramificação do sistema jurídico em vigor aqui e agora. Porque tais categorias têm uma certa ubiquidade, têm uma certa elasticidade, têm uma certa transmissibilidade viral, digamos assim, no sentido, sem dúvida, positivo, que chamam a uma compreensão que devemos ter, e é isso que se propõe esse tipo de reflexão sobre a jurisdição romana, comparada com a jurisdição moderna, e também, como já feito, a jurisdição romana comparada entre si. E isso também fica aqui como um pequeno trecho que demonstra, na prática, qual é a grande função interpretativa, formativa de certo modo, de ginástica inerente ao estudo do direito romano, pelo que ele tem um lapso temporal tal, nós podemos nos colocar diante dele como quem tem um laboratório, e fosse um químico, e tem vários elementos para lidar com. Então, essa é a possibilidade investigativa que temos, de lançar perguntas
que muitas vezes já vão ter sido não respondidas, mas acontecidas. E é aqui o que nós podemos ver. Então, o professor Ovídio, que, como disse, nesse artigo curto, trata desse tema, tem frases que têm quase um caráter de brocardo, quase um caráter de quase um caráter nômico, quase um caráter de frases que poderiam ser decoradas e citadas nas fases do direito em que ainda não se poderia ter tanto material escrito, dura lex, sed lex, por exemplo. Então, aqui temos que, isso eu não coloquei no slide, mas vou dizer, porque me lembro, que o processo romano e a jurisdição do período clássico eram públicas, tal e qual são públicas e públicos os processos atuais, mas não eram estatais. E aqui eu coloco esse binômio aqui sobre o iudex, que eu não vou falar agora porque vai ficar um pouco fora do local. Mas o que está no fundo dessa passagem do direito elaborado e trazido pelo prétor ao direito, segundo as constituições imperiais, conforme o que ditam as autoridades inseridas no esquema do Império Avançado, é uma passagem de significado sobre o que é a justiça e qual é o funcionamento do direito e como nós devemos pensá-lo e até ensiná-lo. Porque se isso aconteceu no direito romano, é também o que aconteceu, e isso muito importante para nós hoje, da passagem do fim da Idade Média, do outono da Idade Média, à Idade Moderna, em que, sobretudo, é Hobbes o grande alvo do professor Ovídio, e, de resto, não deveria surpreender ser, porque, sem dúvida, um autor central desse novo modo de falar do direito como aquilo que vem do Estado, é decidido pelo Estado, é conforme o Estado, e não é uma ideia que se acessa por uma força inerente à capacidade humana, ou algo que se consegue visualizar em concreto nas situações sociais de modo objetivo, mas sim aquilo que é baixado porque alguém tem o poder suficiente para fazê-lo. E isso é de uma relevância para a jurisdição que o professor Ovídio diz que não pode ser subestimada, pois na jurisdição está aquilo que é dito ser o direito numa situação concreta. Então, o modo pelo qual se pensa como o direito é criado e da onde o direito vem, diz respeito àquilo que vai acontecer nas situações e problemas da vida que vão merecer ou precisar de uma solução jurisdicional. Então, aqui, esse trecho de que o jurídico perde sua essência quando ele passa a ser não mais uma busca em concreto, mas uma delimitação segundo a autoridade ex nihilo. Então, eu só agora vou aproveitar o slide para introduzir isso que eu mencionei aqui, do nec arbiter ex compromisso, nec delegatus, porque isso diz respeito à função do iudex. E isso é muito importante no que nós estamos tratando aqui, e talvez esteja sendo extremamente fastidiosa a minha apresentação para aqueles que já têm noções de direito romano, porque são temas simples que foram aqui trazidos na face específica do processo, que talvez isso já não seja algo tão óbvio, mas, de qualquer modo, dedutivo. Então, o iudex era aquele que, no processo formulário, teria, e também nas fases tardias do processo arcaico, como imagino, teria a incumbência de afirmar ou não a ocorrência da situação concreta que ensejou o reclame, declarando a posição ativa do autor em relação ao réu ou a existência de uma exceção deste contra aquele. Então, o iudex era aquele que decidia, mas esse iudex era um cidadão romano privado. Sendo um cidadão romano privado, poderia pensar
Ele era um árbitro, e que, portanto, a jurisdição romana era uma arbitragem e uma coisa de privados. Mas ele não é nem um árbitro, e essa frase não é minha. Eu vou pedir desculpas, porque eu não recordo de qual romanista ela é, mas ela estava na minha cabeça. E eu tive de colocá-la aqui. E, tampouco, um delegado de um poder central. Então, ele nem é alguém inserido numa carreira do Estado ou vinculado a uma hierarquia submetida ao príncipe, nem um cidadão privado que vem simplesmente pelo consenso dos privados, sem que exista um elemento de coerção aqui, sobretudo a partir da litis contestatio. Claro que isso tudo é turvo, ao menos para alguém que ainda é estudioso, como eu e a maioria dos que aqui estão somos, e não pretendo com isso dizer que essa é a minha conclusão sobre a função e a figura do iudex, mas estão só apresentar aquilo no sentido que o professor Ovídio o trouxe, e no sentido de que o juiz, o iudex, seria um meio termo entre um árbitro e um delegado do poder público, o que não é um meio termo no sentido literal, mas analógico, porque é só a fim de explicar o que é essa figura, que surge de uma entrega de poder que faz o magistrado, que é o prétor, que recebe as partes no momento inicial da lide, e procede com elas a uma noção sumária da causa comício, que se certifica da existência de elementos mínimos de probabilidade da axio e que concede, então, a fórmula, investe o iudex a partir da litis contestatio, como se vê em doutrina, sendo também muito polêmica a questão da litis contestatio, de o poder de decidir, de dizer o direito, portanto, mas não no sentido que os romanos davam para dizer o direito, e sim no nosso. E aqui que é o núcleo da comparação que o professor Ovídio faz e sua importância. O que os romanos chamavam de dizer o direito estava em latim como iudicare, e não iurisdictio. Iurisdictio era o que o prétor fazia, e não aquilo que o iudex fazia. E a identificação, lá no início mencionada, entre o direito romano e o direito moderno, o direito romano pós-clássico, quanto a jurisdição, é limitada àquilo que o juiz iudex fazia, mas aí não é jurisdictio iudicare, isso não é só uma questão de palavras. E também o modo pelo qual se articula o poder entre o iudex e o prétor é diferente do modo pelo qual um juiz hoje está articulado diante da lei e das fontes do direito. Então, mais um ponto em que há uma diferença que sobressai. Isso já vai ser tratado. Então, isso, na verdade, é o que eu acabei de falar. Eu trago aqui uma foto, porque também se destinou essa apresentação, sem dúvida, muito abaixo da altura do professor Ovídio, talvez até indigna de homenageá-lo, mas ainda assim uma tentativa, ainda assim ao menos um tributo de um tema que é para nós chamativo, daqui de um livro seu sobre a jurisdição e execução da tradição romano-canônica, que eu estou lendo e que, sem dúvida, vou apresentá-lo futuramente, densificando, na verdade, o que aqui já é, de um modo mais inicial, mencionado. Então, como eu referi antes, não vou repetir, mas só trazer essa frase que sintetiza o que eu falei antes. A nossa jurisdição é judicial, ou seja, procedimento no ambiente público, diante de um juiz que está ligado ao corpo soberano. Mas não é jurisdicional no sentido romano. Tá? Ok. Mas assim, para não ficar nessas questões de palavras, que não são, mas aqui estão vindo como muito os termos. Qual é o conteúdo desses termos? O que significa jurisdição no sentido romano? É isso que nós vamos ver agora. Por quê? E ver de um modo muito sucinto. O ius dicere feito pelo pretor não era uma recepção daquelas condutas trazidas do devedor renitente, por exemplo, numa norma predisponente prévia, como deveria fazer o juiz hoje, e sim uma medição
ali diante do que lhe é trazido, se existe entre um e outro um vínculo de direito, segundo o que se reconhecia como de direito, como inerente ao âmbito do que artificialmente se dispõe dentro da comunidade política como determinador do justo, já que é necessária essa intervenção de um corpo comunitário para esse fim, como também depois Santo Tomás de Aquino elabora em consonância com a mentalidade jurídica romana. E isso porque esse ius dicere, feito pelo pretor, era simplesmente trazer ao caso aquilo que nele deveria ser aplicado caso o iudex viesse a reconhecer que as situações de fato ali trazidas ocorreram. Então, isso, professor Ricardo Adriano Massara, brasileiro, trata no objeto do processo civil clássico romano. É um erro dizer que o pretor não mexia com os fatos. Isso é de um abstracionismo delirante e não pode convencer, do tipo, vamos simplificar e dizer que o pretor lidava com o direito e o iudex com o fato. Longe disso. O pretor também lidava com o fato e o juiz também com o direito, até porque essa separação entre fato e direito é uma separação dentro de um horizonte filosófico que não era aquele dos romanos. Então, a própria discussão é meio absurda e cega de um ponto essencial. Mas, voltando, o ius dicere do pretor é a autêntica jurisdição, é a autêntica atividade criativa do direito encontrado ali e disposto diante do ius civile, conforme também a maleabilidade inerente ao exercício da equitas, que é exatamente a marca do direito romano, como um direito que não é um direito positivista, e sim ligado a uma concepção jurídica integral das coisas e da realidade social, que não implica de modo algum num naturalismo asfixiante, o que também não é o tema dessa apresentação. A cautelosa analogia feita entre pretor e legislador pelo professor Ovídio é que, se o nosso juiz hoje é um delegado do poder central do Estado, por assim dizer, um titular de exercício da soberania em concreto diante de situações que são trazidas para declarar e visar a aplicação imperativa efetivizante do direito. E ele está, portanto, ligado ao legislador, porque no Brasil, a fonte de direitos e deveres ainda é a lei, apesar de todas as tentativas de jurisprudencialismo exacerbado que se veem por aí. Portanto, a ligação entre o juiz e a lei não é a mesma, falando hoje do nosso juiz e da lei que nos rege, do Código Civil, por exemplo. Não é a mesma entre o iudex, aquele nomeado para decidir se aconteceu ou não a situação, e o pretor, porque o pretor iria enfrentar a situação e demarcá-la conforme uma interpretação concretista do direito, contextualizada entre situações de fato e o ius civile e sua maleabilidade pretoriana. Com isso, podendo dar soluções que até contrastassem o ius civile, mas nunca rejeitando-o em essência, talvez superando desde dentro, e sem que isso admita uma comparação enfadonha com inovações num país de 200 milhões de habitantes, por exemplo, o nosso, e o que implica tal criatividade contra a legem em nosso sistema. Então, de modo algum, abro essa brecha no que estou dizendo aqui, mas não posso desenvolver mais esse ponto. Então, aqui é algo que eu já mencionei também, né, e coloco outro livro, do professor Ovídio, que ele trata mais da questão do paradigma filosófico, em que ele identifica, no artigo trabalhado aqui, que a origem dessa
radicação da jurisdição como ligada ao poder político central, ao Estado, ao poder monopolizador da produção do direito, teve um cunho forte no final da Idade Média, quando se passou a pensar a diferença entre o poder do corpo, que vai se destacando e se tornando soberano e independente, do domínio e das relações de direito das coisas que existiam no ambiente feudal. Então, isso ele identifica como uma longa passagem. Obviamente, isso aqui é um resumo meramente esquemático, inserido dentro do artigo, sobre o qual é evidente a relevância das doutrinas contratualistas. Quando se foi passando do direito que se encontra na concretude, que se desvela, para usar uma linguagem tão cara ao outro gaúcho, o professor Lênio Streck, realmente é um pouco bairrista a minha apresentação de hoje, mas, de fato, aqui a mesma questão entre a passagem de uma busca na concretude por uma descoberta e um desvelar que não se quer valendo para tudo e todos e sempre, e para todos os outros casos, eternamente, em papel timbrado, e sim para aqui, agora, conforme o que aqui se deu, segundo o que aqui se viu. E esse salto delirante, e no fundo, talvez oriundo de um pensamento controlador da realidade, é o normativismo, que está no fundo da diferença da concepção romana de jurisdição, no sentido autêntico, e da moderna, porque do normativismo, do esquema puro, a mera declaração desse em concreto. Mas sobre como isso se pauta hoje, que eu acho que já não é mais um cenário de normativismo, sim de outro problema, eu vou tecer alguma curta consideração ainda. Porque a isso o professor Ovidio também já mencionou no seu artigo, ao colocar aqui, do administrativismo, do decidir, que é o modo que eu parafraseei as ideias que ele trouxe, se vem construindo um Estado que não mais legisla no sentido ideal que o normativismo, as doutrinas contratualistas, racionalistas pensava, mas sim legisla num sentido de conformação de interesses econômicos, políticos e ideológicos, sem nenhuma lógica interna maior. O direito não é produzido por juristas comprometidos com o paradigma do normativismo, sim por técnicos que atendem a pressões, como muito bem se sabe. E, além disso, há uma inviabilidade prática mais profunda de que o direito seja operado como norma pura e como declaração mera, o que também é um tema batido. O que importa aqui é o tema batido hoje, isso não é uma crítica ao artigo do professor Ovidio, que, na época, sem dúvida, foi de vanguarda. O que importa aqui, por isso que eu coloquei no começo dessa apresentação aquele trecho, é a revisitação. Porque se ali, e ontem o problema é o normativismo segundo a lei, hoje o problema é o normativismo segundo a jurisprudência, que o professor Ovidio já temia e passou a temer mais em outros textos seus, que eu não posso trazer aqui, porque também não preparei a apresentação para isso, mas que vão vir sendo trazidos quando possível, porque já foi intuído por ele que não se poderia confundir o que o pretor romano fazia com a sua construtividade concreta do direito com a atividade feita por um juiz, hoje aqui, ou por uma corte na segunda instância, que vai ter uma condição, talvez auto-arrogada, de uma criatividade maior, e nisso se vê uma identidade, porque são lógicas completamente diversas, e a nossa atual inserida num contexto em que isso implica numa crise sistemática de um sistema que se funda com base no direito baixado pelos parlamentos, que se pretende democrático, com um direito que surge daqueles que não têm voto, que é outro problema de legitimação. Mas, sem dúvida, estranho a lógica dos romanos também. Quanto ao entulhamento do devir, é o que eu coloco aqui como risco do normativismo jurisprudencialista, porque o professor Ovidio, ali naquele artigo, saúda o jurisprudencialismo, até na
condição que ele se coloca de referenciar o professor Castanheira Neves, e também sendo um artigo publicado na Faculdade de Coimbra, e, portanto, como um direito em que a jurisprudência, no sentido dos aplicadores, é chamada a desempenhar um papel maior. Mas ele não abre, com isso, a porta para um direito jurisprudencial normativista, em que só se trocou o meio do exercício dessa pretensão de, como diz o professor Lênio, sequestro da temporalidade, de súmulas abarcantes de tudo, e até mesmo contra a lei e contra todos, e de decisões jurisprudenciais congeladas, recortadas em trechos curtos, valendo como mantras repetidos sistematicamente por uma leva de aplicadores do direito, que muitas vezes sabemos que não tiveram o trabalho de comparar as situações dos dois processos, e nisso aplicar de um modo robótico. Então, o fundo é o mesmo, por isso a validade desse artigo hoje, de um direito achado em concreto e pensado em concreto, a um direito que vem em abstrato, seja do abstrato do tribunal, ou seja, da pura irracionalidade criativa de um sujeito ali e agora, para um direito que é aplicado de modo indiferente às exigências fundamentais de um sistema que se pretende justo e que se pretende aberto aos fatos e à realidade. Então, aqui, só para terminar, que eu falei que eu trataria dessa parte da ação, e realmente, como muitos devem já ter reconhecido, a direita abriu Pontes Miranda, e em cima a provocação, nihil aliud est actio, quam ius iudicio persequendi, quod sibi debetur, nada mais é ação do que o direito, com todos os riscos de traduzir como direito, do que o direito de buscar em juízo aquilo que nos é devido, que é a noção material de Axio, que o professor Pontes de Miranda foi um grande propagandeador no Brasil, juntamente com outros doutrinadores mais antigos, como José Almin Correia Teles, Paula Batista, João Monteiro e João Mendes Júnior, sem embargo de outros que talvez tenha esquecido, numa corrente doutrinária que antevia distinções, por exemplo, que se vê em Fazzolari, sobre procedimento e processo, de um modo verdadeiramente vanguardista no contexto da teoria material da ação, lá no século XIX. Muitas vezes é trazido em manuais de um modo extremamente hegeliano e quase cômico, no sentido de superada, como um momento em que se confundia as coisas. Talvez quem está confundindo as coisas são os senhores da doutrina moderna, mas isso eu vou só meramente esboçar aqui. Scipa et condemna era o trecho da fórmula que facultava ao iudex, diante de um juízo hipotético, ou seja, se veres que ocorreu, se te parecer que Tício deve a Caio 1000 sesterços, condene. Então, esse modo de se expressar é que subjaz ao seguinte, que é algo pouco atentado, e que quem me conhece aqui já me ouviu falar mais de uma vez. Então, a diferença entre a axio e a ação processual, a demanda e o que se dá em juízo, a relação jurídica processual, não foi captada de um modo muito consciente por grande parte da doutrina moderna. Então, se confunde dois fenômenos, porque um veio a ter o mesmo nome que o outro, como se fossem a mesma coisa. Então, a axio é a situação jurídica ativa da impositividade de um exigir sobre algo contra alguém no direito romano. E não só no direito romano. E não o direito de ser ouvido por um juiz e obter o pronunciamento de mérito, como muitos, segundo o professor Ovídio, apresentavam a axio do pretor. Não, o pretor concedia a axio quando ele permitia
que se levasse o processo ao juiz, ao iudex, de modo que, então, ele passaria ao juízo de mérito e, portanto, isso seria a função da AXO, a ação processual que concede o direito ao julgamento de mérito. Só que essa é uma visão completamente equivocada diante da unanimidade dos humanistas sobre o sentido de ação, que pode discordar de sua direção, ênfase e sentido, mas não vão discordar que ela era uma posição material ativa de alguém. Isso é fora de dúvida. E, portanto, não se cabe falar em ação processual entre os romanos como um direito contra a autoridade para obter uma sentença de mérito. E isso é importante porque se liga à questão da jurisdição romana como atividade de descoberta daquilo que é agível em concreto, e não do que é o direito declarado numa norma que veio a se manifestar no fato e, portanto, vai ser reconhecido pelo juiz, um silogismo, ou, o que é mais grave hoje, o direito que foi encontrado e produzido jurisprudencialmente, que é comparado esquematicamente, sumularmente ou ementarialmente com a situação trazida e aplicado sem maiores considerações. Por favor, Vitor. Então, aqui, simplesmente sintetizando alguns pontos que eu já falei também, o que acontece é o seguinte, e isso é o arremate final. O direito romano não tem uma identidade de jurisdição com o direito moderno. O que nós chamamos de jurisdição é iudicare para os romanos. É mera declaração no momento da segunda fase, procedimento clássico e arcaico. Só no seu período pós-clássico essa identificação pode ser ignorada. O que os romanos chamam de jurisdictio seria o que entre nós é a atividade legislativa, de um modo grosseiríssimo. Uma mera analogia extremamente simples e extremamente larga e rarefeita, só no sentido da lógica de uma vinculação a um conteúdo jurídico prescritivo ou identificado, no sentido de se entender que o legislador descobrisse o direito que veio antes. O que não é o modo pelo qual os romanos viam, porque o que o pretor fazia, como o próprio Ovidio alerta muito bem, é diferente do que o legislador faz. Mas a lógica, no sentido articulatório, é análoga entre pretor e iudex e legislador e juiz no nosso direito. Ou hoje, entre corte e juiz para aqueles que querem impor-nos goela abaixo a comunalização. Então, mais um ponto aqui, que também não vou adentrar agora, é que essa separação radical entre fato e norma, também, no fundo, aquela entre natureza e cultura, pressupõe um horizonte teórico que os romanos não tinham e que também não funciona na nossa realidade, porque não é possível separar a interpretação de uma situação concreta de seu desvelamento hermenêutico. A interpretação sempre se joga antes de qualquer recepção abstrata ou simplesmente indiferente, amorfa do concreto. Isso simplesmente não existe no nosso psiquismo. Nunca se recebe algo sem enquadrar num esquema de sentido que antecipa a própria recepção. Então, essa separação entre fato e norma, ela é absurda, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista epistêmico. E, ao menos no sentido radical que é proposta, muitas vezes. Então, o que importa aqui? Se existe essa diferença fundamental, o professor Ovidio coloca, onde a doutrina coloca uma igualdade, jurisdição moderna romana, existe uma igualdade também onde a doutrina vê uma diferença. Todos conhecem aquela. O direito romano é um sistema de ações, o direito moderno é um sistema de direitos. O professor Ovidio, no passo do professor Pontes de Miranda, vai dizer, e isso é o fim, e justamente fim, porque começo e abertura imensa a outro mundo. Eu fiquei o tempo inteiro tangenciando aqui. O sistema romano, como o nosso, são sistemas de ações, não são sistemas de direitos
subjetivos, porque, no sentido processual, direitos subjetivos não são o que são violados, em concreto. O que se violam são pretensões, e em juízo se busca a impositividade da ação sobre a pretensão, a partir da pretensão violada. E essa é a diferença de fundo entre um direito que, como o nosso, nasce de um esquema de previsão abstrata, e só um direito subjetivo na visão moderna que pode ser previsto em abstrato porque ele é inerentemente estático, é um ter, eu tenho um direito. Agora, uma pretensão eu exijo, mas eu ainda não posso impor sobre alguém. Quando o devedor não paga a dívida no prazo convencionado ou legal, o credor pode exigi-lo, premi-lo, apertá-lo, jogá-lo em frente ao que deve, e sem ferir o direito ir cobrar. Mas ele só pode impor a partir do reconhecimento da ação, que é o momento da impositividade do direito existente no direito material, no direito civil, no direito privado, onde quer que se queira vê-lo, na visão do professor Ovidio e do professor Pontes de Miranda. E, portanto, um direito material, no direito material, perdão, em que se vai entender melhor essa visão processual dos romanos, como decisões do pretor formulando o procedimento a partir do concreto, não a partir da norma abstrata ou da jurisprudência enquadrável, enquadrante, sequestrante. E o que fica aqui? Se o perigo ali era o normativismo da lei, o fetichismo da lei, hoje o perigo é o fetichismo da jurisprudência, um direito sequestrado pela interpretação de última hora das cortes, um direito que não tem autonomia suficiente para que os seus conhecedores possam dizer com a autoridade teórica sem a qual o direito deixa de ser direito, que algo é conforme a esse direito e outra coisa não é. Isso independe do que está dito pelo poder. O que fica aqui de interessante é essa abertura aqui. O professor Ovidio rasgou dois consensos nesse artigo, que ele faz também em diversas outras obras suas. O primeiro, a identificação entre a função declaratória da jurisdição entre os romanos e os modernos. Não. A identificação no período pós-clássico quanto a função declaratória, mas quanto ao direito romano, dos romanos, o auge do qual aurimos a função comparativa e elaborativa dele, não há. A identidade funcional na fase iudicária, que é o que coube ao juiz moderno, que não tem jurisdictio e que não tem essa potencialidade construtiva, o que não pode ser pensado como algo essencialmente negativo, que não é o propósito do artigo. E o segundo ponto que ele derruba é que o sistema romano seria um sistema de ações e o nosso sistema de direitos. Não. Ambos são sistemas de ações, porque o que se violam são pretensões e o que se leva a juízo são afirmações de que eu tenho ação contra alguém, ação material, ação no direito material. E isso no direito romano de modo tal, e aí fica muito visível, é que no começo, diz o professor Ovidio, a ação não era nada mais do que o agir do próprio titular do direito para buscar o que lhe é devido, para ir por sobre da coisa que lhe cabe, e que vinha na fase arcaica, que também era bifásica, a partir do surgimento das magistraturas, centrado na figura de uma fase in iure, depois apud judicium, mesmo na fase arcaica, não só na republicana, que existe o iudex, que no início era o rei, e depois os cônsules, antes do surgimento dos pretores, na fase in iure, e, portanto,
Ali, nesse momento arcaico, o agir era concretamente a ação da pessoa titular da posição ativa, que vinha a juízo obter o reconhecimento e essa validação. Mas hoje, para nós e para os romanos do período clássico, a ação é impositividade de pretensão. E é isso que se afirma. Então, feitas essas duas comparações, o ponto que fica aqui é esse. Se tudo isso depende de uma comparação temporal dentro do direito romano, por isso a imagem saturnina no começo. Nós não podemos deixar que o jurisprudencialismo, a entrega do direito à decisão e à interpretação dos tribunais, como diz o professor Lênio Streck, o direito caudatário, a doutrina caudatária da jurisprudência, a doutrina que confirma e espera, como já vi várias vezes, que o STF ou outra corte superior emita suas decisões sobre o tema para comentar o assunto, como se fosse impossível a doutrina ter voz científica ativa, dogmática, firme sobre o material de trabalho que é os textos dotados, que são os textos dotados de autoridade e que formam o nosso material de trabalho. Então, se nós podemos pensar esse risco como também oriundo da lógica normativista, que é basicamente o quê? O direito vem da norma baixada pelo poder, tanto faz se vai se entrar na lei ou na jurisdição. O que nós podemos ter em mente aqui é o seguinte, esquecendo que a descoberta do direito em concreto pelo pretor, no seio da comunidade, com o fim da equabilitatis conservatio, da concordia ordinem, do equere libertatem, para o proceder da vida em comunidade in omne eve, segundo um ideal diretivo de justiça que se manifesta exatamente nessas determinações e no seu sopesamento com uma noção de equitativo, se tudo isso também, como já falei, no equilíbrio do poder corpo e potestas, médias, e da voz da sabedoria, por assim dizer, prudência iuris, os iura, as sentenças dos consultos, se tudo isso é o que importa e que tem que ficar para nós hoje, para o que nós queremos do direito hoje, a lição final que eu tiraria desse artigo é essa. Se o conceito normativista segundo a lei tem sua raiz lá no direito romano pós-clássico, talvez o que nós estejamos vivendo hoje e nos assustando hoje, porque isso entra na seara penal, é que o jurisprudencialismo talvez também tenha sua origem encontrável no direito romano. No direito romano arcaico, isso é uma observação minha aqui que eu deixo de armate final, no direito romano dos pontífices, no direito romano oracular, em que, quando se dizia que o direito era o que os tribunais dizem o que ele é, significava uma entrega irracional a talvez um sacrifício de um animal num altar. Eu acredito que nós podemos estudar o direito romano e pretender que a descoberta do direito tenha um mínimo de objetividade maior e de harmonia maior com a tão observável, eu vejo até mesmo agora, nesse belo momento de entardecer, natureza das coisas. Então, muito obrigado, encerro assim.